Olá a todos, bom dia e sejam bem-vindos a mais um Causa e Efeitos, um programa de entrevistas que pretende dar a conhecer investigações científicas e projetos inovadores que tenham por base temas de interesse geral. Hoje, como nosso convidado, temos o Dr. Calhar Jorge, professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e diretor do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia e Medicina de Reprodução, assim como do Centro de Procriação Medicamente Assistido do Centro Hospitalar de Lisboa Norte. Bom dia, doutor. Passo a palavra então para que possa cumprimentar todos aqueles que nos assistem. Bom dia Maria Inês, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para começar e pelo vosso interesse por esta área, que é uma área especialmente apelativa e me tem, enfim, motivado ao longo de muitos anos. Portanto, é um prazer. Então vamos começar então com a nossa entrevista. A primeira pergunta que lhe coloco é aquela pergunta base de que, o que é a infertilidade? A infertilidade é a incapacidade de alguém se reproduzir, tendo esse projeto em vista, como é evidente. O clássico é a infertilidade ser um problema conjugal, ou seja, há um casal que, mantendo uma vida de relação sexual regular, não consegue, ao fim de um período de tempo que convencionalmente é um ano, não consegue obter a gravidez que deseja. E, portanto, essa é a versão clássica. A versão moderna, a versão atual, é a incapacidade de se reproduzir, mesmo que seja uma senhora só ou um casal de parceiros do mesmo sexo. Portanto, foi alargado o âmbito do conceito de infertilidade. Certo. Considera que a infertilidade conjugal é uma situação bastante mais frequente do que se pensa no nosso país? E quais são as causas e os tratamentos possíveis? Ora, portanto, temos um curso de medicina da reprodução em vista nos próximos minutos. Ahm, eu não sei se é mais frequente do que se pensa, porque eu não sei o que é que se pensa. A infertilidade, é muito difícil de saber números, porque instantaneamente ninguém sabe, a não ser quem anda a tentar engravidar e não consegue, se é infértil ou não. Portanto, os números são extrapolações de múltiplas abordagens sociológicas e, genericamente, considera-se que cerca de 10%, 8 a 10% dos casais têm alguma dificuldade em se reproduzir e, portanto, são considerados inférteis. Claro que se alargarmos às famílias monoparentais ou de parceiros do mesmo sexo, é evidente que os números são substancialmente diferentes, mas não existem números nessa área. Porque é que os casais não se conseguem reproduzir? As razões são muitas. Os mecanismos para a reprodução na nossa espécie são altamente complexos, mais até do que noutras espécies, e, portanto, qualquer um dos fatores envolvidos pode, eventualmente, não funcionar de forma adequada. E estamos a falar na produção das células reprodutivas, sejam os óvulos ou ovócitos no sexo feminino, sejam os espermatozoides no sexo masculino. Estamos a falar de outros mecanismos só próprios do parceiro feminino, que o parceiro feminino tem que contribuir para a reprodução com múltiplos outros componentes. Tem que os órgãos genitais internos estar saudáveis, as trompas têm que, os canais que ligam o útero aos ovários têm que estar permeáveis, o útero tem que estar receptivo aos embriões que eventualmente lá cheguem, e, portanto, há uma multiplicidade de fatores femininos. Do lado masculino, é só a qualidade ou a quantidade dos espermatozoides, e já agora vem a propósito dizer que, genericamente falando, cerca de 60% dos casais têm com participação de ambos os elementos. Portanto, a infertilidade não é um problema feminino,
a infertilidade é um problema conjugal, se estivermos a falar, obviamente, de um casal, e, sobretudo, nos tempos atuais, tem um outro cambiante, que é, na ausência de alterações dos tais mecanismos que eu referi, Uhum. as senhoras tentarem ter filhos em idades mais avançadas reduz a probabilidade de o conseguir. Isso não tem que ver com nem as trompas, nem o útero, nem até os ovários, tem que ver com os ovócitos, porque os ovócitos já nascem em fase de desenvolvimento incipiente, já nascem, quando as meninas nascem, já estão nos ovários e, portanto, mesmo sendo células que são muito resistentes ao longo dos anos, a partir de certa idade as senhoras vão tendo menos qualidade, vão perdendo capacidades e, nomeadamente, tendo erros no número dos seus cromossomas e, portanto, a partir de determinada idade é mais frequente a dificuldade em engravidar. É, aliás, no mundo ocidental, uma das causas mais importantes de infertilidade atualmente é a chamada parentalidade tardia no sexo feminino. E quando se consegue uma gravidez, há mais erros da natureza e, portanto, há mais abortos espontâneos à medida que os anos das senhoras avançam, sendo um marco convencional os 35 a 38 anos. A partir daí é uma descida muito marcada da capacidade reprodutiva e o aumento significativo da percentagem de abortos espontâneos. Mas eu não quero acabar, ser só eu a falar. Inês, pergunta Não, coisas. não. Então, mediante aquilo que me disse, mediante também o seu conhecimento, considera que as causas da infertilidade estão mais presentes nos homens ou nas mulheres? Ou em ambos? Estão presentes em ambos. Há casais Em ambos. em que é só o componente, um parceiro masculino que tem alterações, há outros casais em que é só o parceiro feminino, mas a maioria dos casais, eu diria que pelo menos 50%, têm com participação mais ou menos importante de ambos. Mas há uma percentagem de casais onde se insere a tal ou se inclui a tal parentalidade tardia feminina, em que não se encontram alterações por mais exames que se façam e, portanto, as alterações não estão nos tais mecanismos, estão na qualidade dos ovócitos. Essas situações de infertilidade sem explicação aparente são um número, uma percentagem razoável dos casais atualmente. O doutor considera que a pílula interfere na capacidade reprodutiva? Não. A resposta é não. Não. Não tem mais Ok. explicação, Pierre. Não. Não interfere coisa nenhuma. É sabido que, se a senhora toma a pílula durante alguns anos, que os primeiros 2, 3, 4 meses a seguir a suspender a contracepção oral, poderá não ter ovulações sistemáticas e, portanto, poderá haver ali um período muito transitório de alguma menor eficácia reprodutiva, mas isso não tem significado nenhum. Podemos afirmar que na maioria dos casos de infertilidade existe uma solução? Existe tratamento? Existe uma solução e existe tratamento. Não tenho essa certeza se existe eficácia nesse tratamento. Portanto, atualmente há muitas alternativas terapêuticas que não passam só por estas técnicas mais sofisticadas, porque há senhoras que são tratadas através de métodos cirúrgicos, há senhoras que apenas precisam de medicação para estimular a ovulação que não existe. E, portanto, antes das técnicas mais ou menos complexas, há outras alternativas. E, portanto, alternativas terapêuticas há muitas. Infelizmente, segurança de que todos os esforços vão resultar na gravidez e no projeto parental concretizado, isso não é possível. Há casos que nós não percebemos porquê, mas não resultam mesmo. No processo de tratamento, muitas mulheres não aguentam a dor. E quando eu falo em dor física e também emocional. Existe algum tipo de apoio às mulheres nestas fases do tratamento?
Existe genericamente os centros de procriação medicamente assistida, porque suponho que é isso que estás a falar, Sim, têm apoio sistemático ou on demand, depende de psicólogos que têm alguma experiência e diferenciação nisto. Deixa-me só realçar que dor física é uma coisa que existe, de facto, sobretudo em algumas senhoras, muito raras, é muito rara a dor física ser alguma coisa relevante no meio ok. disto, ok? Há senhoras que, como é preciso fazer injeções múltiplas, acham isso muito aterrador ou muito perturbador, e eu costumo chamar-lhes a atenção de que há pessoas que vivem, nomeadamente diabéticos insulinodependentes, que vivem 50 anos a fazer injeções várias todos os dias, e não me consta que isso seja impeditivo de terem uma vida normal. Portanto, digamos que tudo o que são expectativas, dimensões, fantasias da, enfim, da vivência de cada um têm que ser tidas em conta e têm que ser minimizadas, mas em termos formativos e informativos, os incómodos que existem são, eu diria, muito pouco relevantes, exceto se as senhoras têm determinadas doenças, como endometriose, que só por si dá dores, etc., mas são casos, enfim, pontuais. Certo. Quanto às mulheres que procuram ser mães sozinhas e aos casais homossexuais, como falou ainda há pouco, existe algum tipo de complicações nestes casos específicos? Não, complicações, se a ideia é complicações de saúde, não. Se a ideia é dificuldade em dar o apoio necessário, porque estamos aqui, vamos separar três grupos. Uhum. Uma mulher que não tem nem parceiro nem parceira, portanto, uma família monoparental com uma mulher, evidentemente precisa de doação de espermatozoides. Doação Exato. de espermatozoides que no Serviço Nacional de Saúde está muito pouco acessível, porque os portugueses são muito generosos em agudo, mas muito pouco generosos em concreto e em prático, e, portanto, o número de doações de esperma é, infelizmente, muito inferior às necessidades. Quer para as senhoras sem parceiro ou parceira, quer para as senhoras com uma parceira, porque ambas precisam de esperma de dador. E há casais heterossexuais em que também é preciso esperma de dador, porque o marido tem uma ausência completa de espermatozoides e não há outra alternativa. Portanto, há, infelizmente, uma necessidade que não é coberta pela capacidade de resposta no Serviço Nacional de Saúde. Ou se é, é com uma decalagem temporal, infelizmente, muito longa. Se for um casal homossexual masculino, como é evidente, o que é indispensável é não só a doação de uma célula feminina, como o acesso a uma gestação de substituição, portanto, a uma gestante. Isso em Portugal não está previsto na legislação, nunca esteve. A legislação atual está a afinar detalhes em relação a dúvidas levantadas pelo Tribunal Constitucional em relação à versão inicial, mas que para já se aplica exclusivamente a situações que não casais do mesmo sexo masculino. De resto, se houver uma gravidez, não há complicações expectáveis para lá das que, se a senhora é saudável, se a senhora tem idade para estar grávida, etc., nada disso é de prever que seja diferente pelo facto de ser necessário gametas doados por terceiros. Existem questões emocionais relacionadas com ou associadas com a infertilidade? Muitas, muitas, muitas. Muitas. A infertilidade é uma fonte de sofrimento existencial imenso, embora variável de personalidade de pessoa envolvida para pessoa envolvida, variável entre os casais, porque os casais, às vezes, os parceiros não estão igualmente motivados para a situação, ou não sofrem igualmente por não terem filhos. Tudo isto é de uma complexidade muito grande e a isto depois somam-se as expectativas frustradas, porque, como eu disse, infelizmente os tratamentos não resultam sempre e às vezes não resultam mesmo de todo.
E a nossa espécie, também é uma informação que eu gostaria de partilhar contigo e com quem nos ouça, a nossa espécie é uma espécie pouco fértil por oportunidade. Ou seja, no reino animal há espécies que têm uma ou duas oportunidades por ano e depois têm as chamadas ninhadas e reproduzem-se sempre naquelas circunstâncias, naquelas fases. Há outros onde nós nos inserimos que têm uma oportunidade relativamente pequena, mas repetida todos os meses, se não se fizer nada em contrário, ao longo de 30 anos. E, portanto, um casal que pretende engravidar e sem nenhum tipo de problema, a expectativa é que tenha cerca de 20% de probabilidade de gravidez em cada mês. E é só isso. Só que se não for este mês, é no outro, é no outro, é no outro, é no outro, ao fim de 12 meses, atingiu-se teoricamente uma probabilidade cumulativa à volta dos 90%. Daí o ficarem os cerca de 10% considerados com infertilidade. Quando nós comparamos as técnicas terapêuticas, a sua eficácia, temos que as comparar é com este valor dos 20% espontâneo, não é com os 100% desejável. Portanto, se disser que um ciclo de tratamento de fertilização in vitro tem uma probabilidade antes dos 35 anos de dar origem a um parto de cerca de 30%, isto é substancialmente positivo. Mas os casais vão sentir exatamente os 70% do negativo, porque como é óbvio matematicamente falando, em cada 100 casais, se 30% vão ter um parto, os outros 70 não vão ter ou gravidez de todo ou gravidez que chega ao parto. Isto quer dizer que a vivência individual das frustrações, das expectativas, é mais uma fonte enorme de ansiedade e de sofrimento existencial. E infelizmente não há volta a dar a isto e uma das coisas mais difíceis de fazer na nossa área de atividade clínica é dizer a um casal: não temos mais nada para lhe oferecer e infelizmente temos que ficar por aqui, ou porque já fez os tratamentos que são financiáveis no Serviço Nacional de Saúde, ou porque atingiu o limite de idade dos tratamentos financiáveis no Serviço Nacional de Saúde, ou porque filosoficamente, mesmo em regime privado, em que os custos são individuais, não lhes é, enfim, concretizável, desejável, não querem recorrer à alternativa de doação de gametas, nomeadamente gametas femininos, quando o problema se põe na qualidade dos gametas femininos do casal. Portanto, é terrível de dizer, é impossível dourar a pílula ao dizer que tem que se encerrar um processo, mas é daquelas inevitabilidades com as quais nós temos que aprender a viver, é uma das dificuldades e das durezas da vida clínica nesta área, porque a parte boa é ver os resultados positivos dos Claro que esforços sim, feitos, não é? claro que sim. Doutor, considera que as emoções ou os traumas não resolvidos durante um certo período, ou infância, ou adolescência, ou mesmo na fase adulta, podem estar associados à infertilidade, ou podem provocar a infertilidade? Não e sim. Não do ponto de vista de serem causa de infertilidade, a menos que os nervosismos, as ansiedades, essas coisas que dão má qualidade de vida, não têm nada, não interferem em nada na capacidade da pessoa se reproduzir. Exceto se isso se traduzir em não disponibilidade para ter relações sexuais. Portanto, se a pessoa, e na vida atual, infelizmente, é muito frequente, se os casais estão muito cansados, se os casais não têm relações senão uma vez por semana ou duas vezes por mês, é evidente que esse estado de espírito contribui para a infertilidade, porque só há ali 2 dias por mês em que é possível que a Exatamente. gravidez ocorra. Se o peso psicológico, o transtorno psicológico na senhora é muito importante e se traduz em
ciclos menstruais irregulares, isso significa que também há perturbação na capacidade de reprodução, porque significa que não há ovulações sistemáticas todos os meses e, portanto, a capacidade de dar origem a uma gravidez diminui. Mas se não houver alterações na vida sexual e não houver alterações nos ciclos menstruais como consequência dos estados de espírito, traumatismos, etc., não. A resposta é não. Para finalizar, concorda que deve haver um maior apoio social e médico em situações de infertilidade, uma vez que os tratamentos também têm um custo bastante elevado? Uhum. Inês, é evidente, como médico desta área, eu acho que sim, porque vejo-me rodeado de casais que esperam meses e meses meses, anos, para conseguir fazer o tratamento, com tudo o que isso acresce de tal má qualidade de vida, angústias, ansiedades, etc. E, portanto, sim, acho que seria bom. Aliás, houve agora um grupo de trabalho nomeado pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde para fazer propostas nesse sentido, que fez N propostas de valorização e reapetrechamento e aumento de capacidade de resposta dos centros do Serviço Nacional de Saúde, que eu não sei que acolhimento vão ter ou que, enfim, que praticabilidade vão ter, mas eu não vivo só no mundo da infertilidade e olho para o lado e vejo que há casos oncológicos que também deveriam ser tratados em Claro. tempo útil, que há outros casos de doenças mesmo não malignas, mas que são graves e deviam ter tratamento em tempo mais realista e, portanto, a resposta à tua pergunta é sim, acho que sim, mas apesar de tudo acho que temos que ser realistas numa distribuição tão justa quanto possível dos poucos recursos que temos. Doutor Carlos, concluímos a nossa entrevista. Muito obrigada pelo seu contributo na partilha desta informação relacionada com a infertilidade, que é um problema que afeta tantas pessoas, não é, no nosso país. Quero agradecer também por todo o trabalho exemplar que tem feito como médico no nosso país, ao ajudar milhares de pessoas a concretizarem os seus sonhos, não é, de serem pais. E também um especial agradecimento ao Dr. Calhar Jorge por ter sido responsável pelo tratamento de infertilidade da minha mãe, que resultou em duas meninas gêmeas, bonitas, inteligentes, e é muito importante para mim ter feito esta entrevista consigo e muito obrigada por ter aceito novamente. Vou-lhe dar também alguns Eu, instantes para se despedir. claro, Fala. filha, eu é que agradeço e foi um prazer rever uma das milhares de jovens que vi enquanto embriãozinho enfim, foi por isso que eu dediquei a vida a esta área de aumentar tanto quanto possível a felicidade dos casais. Muito obrigado, espero que tenha sido útil. Muito obrigada. Quero agradecer mais uma vez ao público que nos está a ver. Já sabem, subscrevam o canal, ativem as notificações para não perderem nenhuma entrevista. Aguardamos a vossa presença num próximo programa. Eu sou Inês Oliveira e este é o Causa e Efeitos. Obrigada.